Bom, eu tenho uma palavra breve para compartilhar com vocês. Prometo que não vou me delongar, mas eu acho assim de suma importância. Né? E eu não vou nem pregar, vou ensinar. Vai ser por tópicos. Vou dar uma aula. Por quê? Eu creio que é algo fundamental. Você pode achar, no começo você vai achar que é muito simples, mas, como já dizia meu pastor, são das obviedades que os homens se esquecem. E quando você esquece de 4 princípios básicos, que são os que eu vou falar, já te contei que são 4, quando você esquece de 4 princípios básicos desses da vida cristã, você, invariavelmente, numa hora ou outra, você vai fraquejar em alguma coisa. Então, por isso que é importante nós sempre repetirmos, sempre reforçarmos, né? Às vezes alguém fala, não, eu queria algo novo. Na Bíblia não existe necessariamente nada novo. Não tem nada novo na palavra. Sabia disso? Tudo que a gente fala já está escrito há mais de 2000 anos na palavra de Deus. O que nós ensinamos é só a palavra. O que há de novo, às vezes, é que você se esquece ou você não se atentou para aquilo. Mas realmente não há algo novo. Mas as coisas básicas nós precisamos sempre reforçar sobre a nossa vida. E é disso que eu vou falar. Bom, eu vou falar basicamente sobre os sinais de quem viu a graça de Deus. Sinais de quem viu a graça. Porque as pessoas chegam, né, na vida da igreja e elas têm uma ideia lá fora de como que é a vida lá fora. Elas têm uma ideia de como seria a vida lá fora. Mas existe também a realidade de como é aqui dentro da igreja. Então, há muitos conceitos, né? Eu já ouvi isso demais de gente dizer, não, ser crente deve ser difícil demais. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu não consigo ser crente. Porque ser crente é muita regra para seguir. É muita coordenada, né? É muito mandamento. E eu fico pensando, na verdade, não é difícil ser crente. Ser crente é impossível de forma natural. Porque tem lógica, não tem como. Você conversa com quem você não vê, na verdade. Você tem experiências sobrenaturais. Então isso para o ímpio, para o homem natural, é impossível. Por isso ele achava que não conseguia ser crente, que é difícil. Porque na verdade é impossível, o homem natural é impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Por quê? Porque nós recebemos uma nova natureza. A vida que a gente vive não é mais uma vida natural, é uma vida espiritual. Por isso que para o ímpio é impossível para ele. Ele não entende, não compreende, não percebe, né? não se encaixa, é uma vida diferente. É como se fosse uma melancia tentando viver a vida de um gato. Não tem como. Ou vice-versa. São naturezas diferentes. Embora habitando na carne, a palavra de Deus diz, não militamos segundo a carne, mas militamos segundo o Espírito. Então, a carne e o Espírito são antagônicos, são totalmente diferentes, inversamente proporcionais. Mas está tão inchadinho, não sei o que é essa caixa. Então, por quê? A vida cristã, ou a vida com Deus, se vive de 2 formas. Ou pelo princípio da lei, ou pelo Espírito de graça. Ou você vive debaixo da lei, ou debaixo da graça. Não tem como ser diferente disso, né? Tanto que a palavra de Deus é dividida em Antigo e Novo Testamento. A Antiga Aliança e Nova Aliança. O que era a Antiga Aliança? Era a lei. Era o homem que tinha que fazer algo para poder receber algo de Deus. Mas na realidade não é essa. A realidade de Cristo é, Cristo fez algo. Operou algo, realizou algo, edificou algo, e o homem pôde então receber através da fé, de graça, tudo aquilo que Cristo oferecia para ele poder ser aceito por Deus. Então são antagônicos, são diferentes. Então, às vezes algumas pessoas estranham eu falar que eu odeio religião, e de fato eu tenho uma repulsa por religião e religiosidade. Por quê? Porque religião e religiosidade é toda tentativa humana, natural, de chegar a Deus sem Jesus. Então eles ficam tentando, fazendo um monte de coisas. O que? Volta à lei. Né? Faça isso e você terá aquilo. Faça isso 7 vezes e terá, né, aquilo outro. Repita isso toda a sua vida e no final você vai ser salvo. Ou seja,
São tentativas humanas. Caminhe até o lugar, né? Caminho de Santiago de Compostela. São quantos mil quilômetros? 800. Hã? 800 quilômetros. 800 quilômetros. Não é? Você tem que ter uma experiência espiritual de 800 quilômetros. Né? E parar em cada ponto e fazer os ritos para você poder, enfim, talvez ter uma experiência sobrenatural. Cumprir toda a lei, são 613 mandamentos. Imagina, os judeus tentam isso. Eles tentam isso de coração. Eles tentam encontrar Deus. Mas eles desprezam, né, o dom de Cristo. Quando se despreza o dom de Cristo, que é a graça, isso se torna um problema na sua vida. Então, a primeira coisa que a gente tem consciência para ver os sinais de quem recebeu graça é saber que ou se vive sob a lei, debaixo da lei, ou da graça. Então, a lei é essa demanda, tentativa de ser algo para merecer, né, o favor e receber a graça, a salvação de Deus. Então, mas a graça é o que o Pai é. É o que Deus é. E o que Deus é, Ele colocou em Cristo e dá de graça para o homem. Então, a graça é a manifestação da própria essência do Pai. Então, Jesus fez o que por mim? Ele me perdoou, me colocou dentro dele, que é a imagem e semelhança do Pai, e agora eu consigo ser um com o Pai através de Cristo. Percebe? Eu só tive que crer, eu só tive que receber, só estendi minhas mãos um dia e aceitei aquele sacrifício de Deus. O ímpio não entende essas coisas. Por quê? Porque na cabeça dele, e naturalmente falando, tá certo? Você só se recebe aquilo que você se esforçou para ter. Né? No mundo é assim. Você tem um salário depois de cumprir as condições, que é o quê? Trabalhar. Né? Depois que você trabalhou, você recebe o pagamento. E ele chega diante de Deus pensando que o relacionamento dele com Deus também vai ser assim. Que ele vai ter que trabalhar, se esforçar, ser o melhor para receber algo bom de Deus. Mas nós sabemos que na nossa carne não habita bem nenhum e que nós jamais conseguiríamos chegar ao Pai a não ser por Cristo. Essa semana mesmo eu estava pregando isso, né, compartilhando isso. Nós estávamos na célula e a pessoa visitando, ela pensou, não, eu pensei que todo mundo era filho de Deus. E eu fui lá e mostrei para ela, não, nem todo mundo é filho de Deus. Fui lá para o Evangelho de João, falei, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos. Ou seja, aqueles que o receberam. Então significa que teve os que não receberam também. Aí ela, não, mas eu cresci dentro, né? Eu dizia que cresceu dentro da igreja e pensava que todo mundo ia para o céu. Todo mundo era filho de Deus. Falei, não, é só você dar uma olhadinha muito superficial por aí, você vai ver que o povo não parece muito com Deus, não. Se você der uma olhadinha bem sincera, assim, não vai longe não, vai o que acontece perto de nós. O homem se parece com Deus? Não parece mais com o diabo. Não é filho, isso aí é uma criatura, né? Mas aqueles que receberam, né? E lá em João 3,16, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você concorda comigo que tem gente que não vai crer? Sim, então... Se quem não creu, vai acontecer o que com ele? Vai ser condenado. Então, de 7 vezes, você conseguiu entender a situação. Né? Então, a graça é o que Cristo dá. O que Deus é e Cristo nos dá através do seu sacrifício. Bom, o primeiro sinal de quem viu a graça, abre lá, por favor, em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 36. Em diante. É o primeiro sinal. Aí está falando de Jesus chegando na casa do fariseu. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, veja, ele estava à mesa, e ela chegou por detrás, eu vou explicar essa questão. Chegou por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Pode passar. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo,
Disse consigo mesmo, ou seja, ele só pensou, né? Só não balbuciou sozinho lá. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Em qual, portanto, amarás mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês essa mulher? Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, ósculo é beijo. Entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, a primeira característica que nós vemos é o amor. É amar a Deus. É o primeiro sinal de quem teve uma experiência com a graça, é de que ele ama a Deus. Mas não aquele amor lá da lei. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja, é um mandamento de amar. Você tem que amar. Você não sabe por quê, mas você tem que amar. Você não sabe o que ele fez, mas você tem que amar. Né? Aquele povo que saiu do Egito ainda viu o que Deus fez, mas e os filhos dos filhos dos filhos dos netos dos netos? Eles não viram. Eles não saberiam, a não ser de ouvir falar: não, eu não tenho relacionamento nenhum com esse Deus, quem teve foi vocês lá no deserto, no Egito. Mas eu não tenho, como que eu devo amar, meu Deus? Mas essa mulher nos mostra o princípio, sabe? A Bíblia diz que ela chegou aos seus pés por detrás, estando ele à mesa. Você sabe, antigamente não tinha mesa igual nós temos hoje, você não fica sentado à mesa, você fica, né? A mesa era baixa, é como hoje tem o bar dos árabes, né? Esse salão que eles chamam. É uma mesinha baixa, eles sentam e curvam os pés para trás. Então por isso que ela chegou por detrás aos pés. E era um costume naquela época que quando chegava-se numa casa, naquela época não tinha tapete, não tinha sapato fechado. Então o pé chegava numa condição meio ruim nas casas. E antes de entrar era costume, né, que se tivesse uma bacia para o visitante lavar os pés, e se a pessoa fosse rica ela teria um escravo para lavar o pé do visitante. Né? Mas Simão chamou Jesus e não tinha água, não tinha ninguém para lavar os pés e mandou ele entrar. Aquela região também, dada a época do ano, e por Jesus citar, era essa época, era muito quente. Então quando as pessoas entravam, tinha um óleo, um tipo de unguento, um tipo de azeite, que se passava aos cabelos para poder o quê? Refrescar. Mantinha o cabelo molhado e aquilo mantinha a pessoa, né, refrescada. Simão também não deu. Era costume também, quando se encontrava alguém que se respeitasse, que se gostasse, se cumprimentar com beijo. Igual aqui, né? Que é 2 beijos, né? E ele chegou também e não cumprimentou Jesus. E Jesus cita todas essas coisas. Né? E ela faz isso com Jesus, estando Jesus lá dentro. Ela, por ser pecadora e entrar na casa do fariseu, ela poderia até morrer. Mas o amor dela por Jesus, pelo que Jesus fez na vida dela, ou faria na vida dela, era maior. Era mais extravagante. Então ela não economizou, não é, o que aconteceria. Então, ele cita um exemplo. Né? Jesus não podia falar que leu os pensamentos de Simão. Mas Jesus entendeu. O Espírito mostrou para ele o que se passou na cabeça do Simão. E ele pega em Simão e fala: Simão, li nos seus pensamentos. Ele não diz isso. Mas ele fala: Simão, o que te parece? Devia, vamos calcular em dinheiro de hoje, 1 milhão
de reais. Né? E o outro devia 10 mil. Quem amou mais? E os dois foram perdoados. Quem amou mais? Aí o Simão vai falar, ó, eu suponho que o que devia 1 milhão, tá vendo? Isso é bom de conta. Você entendeu? Jesus responde para ele, julgaste bem, não é isso? Então, é isso. Porque quando eu entrei aqui, você fez pouco caso. Você não me deu beijo, não me deu água, você mandou eu sentar, porque parece que você está meio curioso com o que eu ando fazendo por aí. Mas realmente, de fato, não acredita nisso. Tanto que ele falou, se fosse profeta, ele estava duvidando de Jesus. Se fosse profeta, ele saberia. Mas não é. Saberia quem é essa mulher pecadora. E quando a Bíblia fala pecadora, que era pecadora mesmo. Né? Pensa aí numa pecadora que você imagina possa ser terrível. Era essa mulher. Então, o que acontece foi que ela era que devia 1 milhão. Ele, quem acha que não deve muito, não ama. Já viu quando, né, uma pessoa pede desculpa para outra e a outra faz pouco caso? Você deveria mesmo, que eu sou muito bom para você. É assim que acontece. Na cabeça do Simão, ele era tão bom que não precisava do perdão de Deus. Ou que se precisasse do perdão de Deus, era pouca coisa. Por isso que não havia amor nele. Agora aquela mulher não. Ela sabia que ela era pior. Que para ela não haveria outro caminho, outra salvação. Por isso que ela demonstrou amor. Por isso que ela derramou, né, um unguento na cabeça de Jesus, as lágrimas, ela chorava aos pés dele, beijava e lavava os pés dele. Ela queria fazer alguma coisa. Então ela queria demonstrar o amor extravagante que ela estava sentindo por Jesus naquele momento. Então é o primeiro sinal, é que é a pessoa que teve uma experiência com a graça. Ela ama o Senhor. Ela ama. Ela não economiza nas lágrimas, ela não economiza na vontade de estar perto, ela não faz caso do risco que isso envolve, né? Às vezes, de ser expulsa da casa do fariseu, de se perder um emprego, de se perder uma amizade, mas ela ama. Ela tanto ama que ela não consegue deixar. Então, o primeiro sinal é que a pessoa que teve uma experiência com a graça, ela ama a Deus, porque ela sabe o quanto foi amada. Sabe o quanto foi amado. O segundo sinal, vai lá para Mateus capítulo 18, verso 23. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar conta com os seus servos. Pode passar. E aqui está falando de reino. Associa as coisas. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Lembra, 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus servos, dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: me paga o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda
a dívida. Oh, essa dá uma angústia, essa palavra, né? Mas a verdade é que quem viu a graça de Deus, perdoa. Quem teve uma experiência, perdoa. Você fala, não, mas esse servo, ele sabia que foi perdoado. Ele devia 10.000 talentos, calculando hoje, daria em torno de quanto? Talvez aí uns 4 bilhões de euros, mais ou menos. Né? Talento em ouro, medido, são 10.000 talentos, ouro pra caramba. Então, a dívida dele, ou seja, Jesus já jogou lá em cima, falou, é algo impagável. Mas, quando ele encontra o conservo que devia a ele, ele cobra. Mas por quê? Porque quem viu a graça de Deus, perdoa. Você fala, esse rapaz teve uma experiência com a graça, Deus perdoou ele, mas o que aconteceu com ele foi o seguinte, quando ele foi perdoado, ele achou que ele merecia o perdão. Eu estou devendo muito, mas meu Senhor viu que eu tenho algo bom em mim. Foi por isso que ele me perdoou, eu merecia esse perdão. Encheu-se de justiça própria. Encheu-se de justiça própria. E encher de justiça própria anula o seu acesso à graça. A justiça própria é você tentar cumprir as condições para receber algo de Deus. É lei. É por isso que não aceita, concorre diretamente. E a prova disso foi que ele não perdoou o que lhe devia muito menos. 100 denários, são 100 dias de serviço. Né? Faz sua conta do seu dia de serviço, quanto custa, multiplica por 100. Devia isso. O outro devia bilhões, ele devia bilhões para o Senhor dele. E não quis perdoar 100 dias de serviço do seu conservo. Então, o ato de perdoar, quando você reconhece o quanto você foi perdoado, você consegue perdoar também. Porque você dá valor, você é mais fácil. Meu Deus, eu fui tão perdoado. Eu era tão terrível e Deus me aceitou. Vou perdoar também. Por quê? Porque você se torna parecido com quem você adora. Você se torna parecido com quem você respeita, com quem você admira. E a maior característica de Jesus é que ele nos perdoou, sendo nós ainda seus inimigos. Nos reconciliou consigo mesmo, sendo nós os pecadores, sendo nós os delituosos. Né? Então a segunda característica é que alguém que viu a graça de Deus, ele perdoa. E vou te dizer mais, pode parecer difícil, mas cada vez que você pratica o perdão, fica mais fácil perdoar. Cada vez que você reluta mais, fica mais complicado. Por quê? Porque quando você exercita, Deus aumenta o favor sobre a sua vida. Terceira característica, terceiro sinal de alguém que viu a graça de Deus. Abre lá em Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, verso 1 em diante. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro. Observa bem o que é o sicômoro, eu vou te explicar. A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre trementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Só que aí. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu viu a graça. Teve uma experiência com a graça. E qual que foi o sinal que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu se tornou generoso. Zaqueu era ladrão. Percebe o que aconteceu? Era alguém que
furtava. Publicano era o que cobrava imposto. E o que cobrava imposto, ele tinha o tanto que ele deveria cobrar para passar para Roma, e ele adicionava a mais o valor que ele tinha para ele. Tanto que ele fala, se algo eu tenho defraudado de alguém, restituo 4 vezes mais. E ele dividiu os bens dele para doar com os pobres. Então, o terceiro sinal de que alguém que viu a graça é que ele é generoso. Ele é generoso. Vê, isso aqui, sabe o que seria isso aqui mais ou menos? É como se o Zé Dirceu convertesse. Fala outro político corrupto histórico. São tantos, né? Mas qualquer um desses aí que vem na sua mente, que às vezes, né, você acha que é pior do que todos, quando ele tem uma experiência com Deus, de ladrão, passa a ser generoso. Passa a ser alguém que investe, alguém que acredita, que contribui, que é liberal. Porque ele viu a graça. Algo maior do que o dinheiro alcançou ele. O dinheiro se tornou algo supérfluo. Como que eu gastei a minha vida juntando, roubando, né, defraudando, desviando e não vi que havia algo maior, que a graça, o favor e a bondade do Senhor sobre a minha vida. Eu precisava disso. Eu deveria receber isso, sentir isso. Agora o dinheiro se tornou algo tão pequeno. Vou dar, se eu roubei de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha o tanto de coisa que eu tenho, vou compartilhar com quem precisa. Se torna generoso. Sabe, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé. E deve ter um porquê disso. Porque o dinheiro é o Deus desse século. Ele concorre diretamente com o Pai. A rédea que controla o cavalo do mundo é o dinheiro. Então é o dinheiro que puxa a carroça para cá, puxa para lá, freia ou acelera, não é verdade ou não é? É o dinheiro que determina. Né? Você vê esse vírus esparramado. Né? Você pode dizer muita coisa, que foi uma coincidência, mas alguém com dinheiro por trás está dominando a situação. Percebe? Alguém com dinheiro por trás estava controlando e causou isso tudo no mundo inteiro. Que agora, né, essa mesma turma vai conduzir todo o processo político para resolver o problema e continuar dominando. É isso que acontece. Né? Mas a pessoa, quando tem a experiência com algo maior, igual o Zaqueu, não vou entrar muito no meio da questão do coronavírus, né? Mas alguém que tinha experiência, né, com o Zaqueu, ele vê que tudo isso é supérfluo, é pequeno, né? É de pouco valor diante de Deus. A gente ouve tanto falar, né? A gente lê tanta postagem, tanto texto na internet, de que desse mundo nada se leva, e de que o dinheiro não vale na cova, né? A gente sempre vê essas coisas. Isso se torna tão comum, mas não pense que isso é alguém te alertando para você ficar esperto. Não, isso é a estratégia do diabo para te colocar no efeito de rã na chaleira. Para considerar coisas sem importância. E se eu ouvo falar demais, você não dá importância. Mas realmente eu tenho que te dizer, esse dinheiro, as riquezas desse mundo, vai só para cá. Só para cá. Por isso que você não pode te dominar, é você que domina. Né? Como alguém já disse, o dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Enquanto você tem ele, você consegue ter uma vida controlada. Mas quando ele te tem, não é um problema. Foi o que aconteceu com o Zaqueu. Zaqueu teve a libertação da escravidão do dinheiro. Então ele se tornou o quê? Generoso. Generoso. A experiência com a graça dele fez dele alguém generoso. Ele não fez soma, não colocou limites. Então, o último ponto do sinal de alguém que teve uma experiência com a graça de Deus. Lucas, capítulo 17, voltando 2 capítulos. Lucas 17, verso 11 em diante. Lucas 17, 11 é o seguinte, vai ser do 11 ao 19.
de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Presta atenção, ele estava em Samaria. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados da lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa também chocante. 10 leprosos. 10 na Bíblia fala de uma totalidade, de algo completo. Ou seja, um número inteiro, né, de pessoas que foram curadas. E Jesus vai falar: olha, vão e se mostrem aos sacerdotes. Por quê? Porque toda vez que alguém era curado de alguma doença, principalmente a lepra, quando você lê em Deuteronômio a lei acerca da lepra, né, quando era curado, que desaparecia a mancha, o doente tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote conferir se realmente tinha sido. Então aquela pessoa oferecia um sacrifício de gratidão, né, e era aceito novamente no meio da sociedade. Sendo assim, no caminho todos foram curados. E um deles, o único estrangeiro, e atente para isso, o único estrangeiro, vendo, ele ficou tão feliz com aquilo, se sentiu tão recompensado com aquilo, que voltou para agradecer. Voltou para agradecer. Mas por que só o estrangeiro voltou para agradecer? A gente volta para a justiça própria. E foi o mesmo caso do Zaqueu. Eu não citei a questão do Zaqueu, né? Do sicômoro. O que é sicômoro? Sicômoro é chamado também de figueira brava. E figueira na Bíblia significa justiça própria. Ou seja, Zaqueu queria, só abrindo um parênteses para explicar a questão do Zaqueu. Zaqueu queria ter uma experiência com Jesus, mas através do quê? Da justiça própria. Ele subiu no sicômoro. Subiu na figueira. Quem lembra da primeira menção de figueira na Bíblia? Quando Adão e Eva pecaram, seus olhos foram abertos, então eles cozeram folhas de quê? De figueira. Ou seja, eles tentaram tampar o pecado deles fazendo a própria roupa. Ou seja, é a justiça própria, eles tentando serem aceitos diante de Deus, tentando encobrir o erro. E o sicômoro é a figueira brava. Zaqueu subiu na figueira para tentar ver Jesus. Primeira coisa que Jesus falou para ele foi o quê? Desce da figueira. Não tem como ter uma experiência comigo em cima da justiça própria. Desce daí. Não é o que você faz. Desce daí e vem ter comigo. Então Zaqueu rapidamente desceu. Então aqui a questão de serem os outros 9 judeus é que eles acharam que foram curados porque eles eram filhos de Abraão. Por isso que eles não voltaram para agradecer Jesus. Quem que voltou? O estrangeiro. O estrangeiro sabia que ele não estava debaixo da aliança abraâmica, porque era estrangeiro. Não tinha esperança para ele na lei. Não tinha esperança para ele nos escritos. Não tinha esperança para ele... falei abraâmica, mas não é abraâmica, é mosaica. Na lei mosaica. Não havia esperança para ele na lei mosaica. Não havia nada que ele pudesse fazer, era estrangeiro, mas a cura alcançou ele. Então só ele voltou. Ele sabendo que ele não teria outra chance a não ser a graça, ele voltou. Os outros não. Os outros saíram falando: eu sou filho de Abraão, eu sigo a lei e agora eu vou me apresentar ao sacerdote. Eu merecia ser curado. Mas aquele sabia que ele não tinha nenhuma outra esperança a não ser Jesus. Então ele volta para agradecer. Então o quarto sinal de alguém que viu a graça de Deus é gratidão. É grato. Quando você é grato, você multiplica o favor. E o que aconteceu quando ele voltou para ter com Jesus? Jesus falou o que para ele? Levanta-te e vai,
porque a tua fé te salvou. Aí entra uma outra coisa triste. Tem gente que até é curado, mas não vai ouvir isso aqui de Deus. Até recebe a bênção, mas a salvação depende da fé. Eles não tiveram fé em Jesus. Eles tiveram fé na justiça própria. Receberam a bênção. Aquela multidão que mandou crucificar Jesus ainda tinha pão da multiplicação de pão preso no dente, ainda tinha espinho de peixe na garganta ainda. E estava gritando para crucificar Jesus. O fato de receber a bênção não quer dizer que seja salvo. A questão para ser salvo tem que ter o quê? A fé. E o sinal, um dos sinais, né, pelo menos 4 que eu mencionei aqui para vocês, é gratidão. Ele voltou para o cegão. Quantas pessoas às vezes vêm na igreja quando está com problema? Vem porque está desesperado, porque quer, né, a situação da família está destruída, da saúde, das finanças, e ele vem. Ele vem. E aí quando Deus intervém, porque Deus abençoa, Deus é bom, né? Ele vai embora. Não volta nem para ser grato. Recebe-se uma bênção, recebe-se um favor, faz-se uma campanha para adquirir uma bênção, mas esquece, né, daquele autor da bênção. Aquele estrangeiro voltou porque ele sabia que a única esperança que ele tinha seria a graça de Deus. Não tinha confiança na vida. Ele não fazia parte da aliança. Ele não tinha uma linhagem de alguém que estava apto a receber alguma bênção do Senhor. Amém? Assim somos nós. Esses são os 4 sinais. Há outros sinais. Há outros sinais. Devo continuar essa palavra depois e falar outros sinais, mas esses são 4 que eu considero extremamente essenciais para as nossas vidas. Que você deve observar e orar. Né? Então, o primeiro sinal, recapitulando para encerrarmos. O primeiro sinal de quem viu a graça de Deus, ele ama a Deus. Ele reconhece o quanto foi amado e ele ama a Deus. O segundo, ele é perdoador. Perdoador. Ele perdoa porque ele também foi perdoado. Lá, você vê lá, né? Na oração do Pai Nosso, né? O que Jesus ensina, né? Perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado. Perdoa os nossos pecados como temos perdoado quem tem pecado contra nós. É assim que Jesus, né? Isso é essencial naquela oração. Terceiro, a exemplo de Zaqueu, ele é generoso. É generoso. Né? Nós vemos que as pessoas que têm uma experiência real com Jesus, e que generosidade não é só uma questão financeira, né? Mas é com a própria vida. Se o Senhor te pedir toda uma vida devota a Ele, né? Um tempo que seja, porque hoje em dia nosso tempo é dinheiro, não é verdade? Né? Precisa de tempo, não, você tem que abrir mão. Né? Igual, vou citar um exemplo aqui do seu Edmar. Domingo passado, né, Edmar, tinha um carro lá, tinha que entregar, tempo é dinheiro. Né? Tinha que arrumar para poder entregar, porque o cara paga depois que recebe, tem que entregar e tudo, mas na hora do culto ele foi lá, assistiu tudo. Né? O que acontece? É você priorizar, você se torna generoso para com Deus, muito mais do que com as pessoas, porque se você for generoso para com Deus, com as pessoas também você vai ser. Porque a Bíblia fala isso, sabia? Se você diz que ama a Deus que não vê, se você não, diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, então você está mentindo. E é mais fácil você amar o seu irmão que você está vendo do que a Deus que você não está vendo. Generosidade é a mesma coisa. Né? Como você diz que é generoso com Deus, não é com o seu irmão. Né? Então nós vemos um grande fruto sobre as pessoas que tiveram experiência com a graça de Deus, é que elas são generosas. E por último, não por ordem de importância, tá? Eu só coloquei por ordem de preparação do esboço mesmo, que é a gratidão. Gratidão. Essa aqui, na verdade, eu acho que foi a coisa que quando eu fui salva, eu mais expressei. Meu Deus, como eu era grato. Acho que minha oração era falar graças a Deus por tudo. Obrigado por tudo, porque meus olhos foram abertos o quanto eu fui favorecido pelo Senhor. Então, quem teve uma experiência com a graça, ele é grato. Grato. É grato. Ele é grato pelo pai, pela mãe. Ele é grato pelas circunstâncias, pelas lutas. Ele é grato pela dificuldade.
Mas ele é grato porque a presença do Senhor não se aparta em todas essas situações. Amém? Então essa tem que ser a postura do nosso coração. Amém? Fique de pé onde você está. Deixa eu orar por você.